Olá pessoal, olha aí mais um vídeo da Mático mostrando as aulas online de matemática para concurso público, vestibular e reforço escolar. Nesse vídeo vamos ver o que é um logaritmo. O logaritmo algumas vezes parece um assunto distante da parte elementar de matemática. Na verdade não é, está ligado à parte inicial da matemática, a parte operatória da matemática. O logaritmo está ligado à operação de potência. Então, para entender o que é um logaritmo, eu preciso entender o que é uma potência. E é isso que nós vamos fazer inicialmente. Quais os elementos necessários à potência. Então, quais são os elementos necessários à operação de potência? Eu preciso de dois elementos. Eu preciso de uma base, é a base da potência, que eu vou representar pela letra A, e eu preciso de um expoente. Eu vou representar pela letra X. Então, tendo os elementos, agora eu posso entrar no conceito de potência. Então, o que é uma potência? Potência é a operação definida como? Potência é a operação definida como A elevado a x igual a b. Então, essa é a representação e a escrita de uma operação de potência. A elevado a x igual a b. E como é que é feita a leitura dessa operação de potência? Ou seja, como é que é a efetuação da potência? A elevado a x igual a b é a multiplicação do A, que é a base, ou seja, a multiplicação da base A por ela mesma, tantas vezes quanto for o valor do expoente. Ou seja, o A multiplicado por ele mesmo, a base A multiplicada por ela mesma, x vezes. E o resultado dessa multiplicação nós estamos representando pela letra B, ou seja, o resultado dessa multiplicação é B. Então, B é a potência. Então, aí está, relembrando o conceito de potência. E é importante lembrar também das restrições desse conceito. Quais são as restrições ao conceito de potência? Nós sabemos que a base de uma potência não pode ser zero, porque a base zero não se comporta bem para uma propriedade elementar das potências, que diz o seguinte: todo número elevado a zero é igual a unidade. Mas se você elevar o zero a um expoente igual a zero, se você elevar zero a zero, você tem uma indeterminação. Portanto, aqui está a restrição do conceito de potência. A base não pode ser zero. Vamos fazer um exemplo. Então, para fixar, a gente vai efetuar a potência 2 elevado a 3. Então, quem é 2 elevado a 3? Pelo conceito, 2 elevado a 3 é o 2 multiplicando ele mesmo 3 vezes.
porque a base é 2, o expoente é 3, e o expoente diz quantas vezes eu devo multiplicar a base por ela mesma. Então, o resultado disso, 2 elevado a 3, é igual a 8. Então, 8 é potência. Como é que a gente lê elemento a elemento da expressão que representa a operação de potência? O 8 é a potência de 2 elevado a 3. Então, deixa eu separar aqui. 2 elevado a 3 é igual a 8. Vou deixar separado, que esse exemplo vai ajudar a gente a entender o que é um logaritmo. Pois bem, conceituado ou relembrado aqui o conceito de potência, você observa na expressão que representa essa operação 3 elementos. Então, a expressão que representa a operação de potência é formada por 3 elementos. Cada um desses 3 elementos se faz pergunta, ou seja, eu posso perguntar quem é o B, eu posso perguntar quem é o A e eu posso perguntar quem é o X. E isso ajuda a entender um pouco mais o que vem a ser um logaritmo. Vamos fazer essas perguntas. Primeira pergunta: quem é o B? A resposta: B é a potência é o resultado da efetuação. Então veja, eu vou colocar o B como sendo a pergunta na expressão da operação de potência. Então, usando ainda o exemplo aqui, 2 elevado a terceira é igual a 8, aonde ficaria a pergunta? Então, quem é que eu tenho aqui da expressão, do exemplo, e quem é que eu não tenho? Quem é a pergunta? A pergunta é o B. Então, 2 elevado a terceira é B. O que eu faço para descobrir quem é o B? É só efetuar. Quem vai ser o B? Vai ser o 2 vezes o 2 vezes o 2, é o que a potência está dizendo, que eu devo multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. E é 8. Pronto. Aí está o resultado. Então, a primeira pergunta: quem é o B? B é o próprio conceito da operação, conceito de potência. Deixa eu tirar esse acento aqui, que ele está no lugar errado. Usando a minha borrachinha, até mesmo para você conhecer como funciona o material que eu uso para as aulas online. Segunda pergunta: quem é o A? Ou seja, quem é a base? Uma pergunta que seria muito interessante ter aprendido e observado na época em que você estudou, viu pela primeira vez a potência. Base é o número que dá resultado, que é elevado ao expoente da potência. Então, o que a gente tem aí? A gente tem a volta, a gente quer o número que gerou o resultado, que gerou a potência. Então, o A nada mais é A é a raiz. Veja só. Vamos novamente pegar o exemplo e colocar no lugar do A 2 elevado à terceira e colocar no lugar da base o A, como se nós não soubéssemos quem deve ser elevado a 3 para obter a potência 8. Então, A elevado à terceira é 8. Quem é o A? Veja que para achar o A, eu preciso apenas calcular a raiz cúbica, porque o A está elevado à terceira, né? Então, eu preciso calcular a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Então, quando eu pergunto
quem é o B, eu estou efetuando a potência. Quando eu pergunto quem é o A, eu quero extrair a raiz quadrada, eu quero obter o número que deu como resultado a potência. Então A é igual a raiz cúbica de 8, que é o 2. E finalmente a terceira e última pergunta, que é exatamente o objeto das nossas observações nesse vídeo. Quem é o terceiro elemento que compõe a expressão da operação de potência? Quem é o x? Veja essa pergunta. Dificilmente a gente viu um problema perguntando quem é o expoente. Na verdade, não foi difícil ver essa pergunta, só que nós vimos com outro nome. Quando se pergunta quem é o expoente de um número em uma determinada base, a gente não pergunta pelo expoente, mas a gente pergunta pelo logaritmo. Então, quando se pergunta pelo expoente, você não usa a palavra expoente, você não pergunta quem é o expoente, você pergunta quem é o logaritmo. Então, quem é o expoente? Quem é o x? É o logaritmo. E como é feita essa pergunta, vamos colocar de novo no lugar do elemento a gente vai colocar a letra. Então, olha, 2 elevado à terceira é igual a 8. Aonde está a pergunta? Está no expoente, portanto eu não vou colocar o 3, eu vou colocar o x. É igual a 8. Como é que é feita essa pergunta? O que isso significa? Significa que nós queremos saber quem é o logaritmo de 8 na base 2. É o x. E como é que se resolve isso? Como é que nós achamos o x? Usando uma propriedade bem elementar das potências. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é x. O que isso significa? Qual é a leitura dessa pergunta? Significa que o 2 elevado a x é igual a 8. Veja como nós voltamos aqui para o próprio conceito de potência. Então, esse é o entendimento. Quando você pergunta sobre um expoente, você pergunta do logaritmo. A pergunta é: quem é o logaritmo? Vamos resolver então. A propriedade que nós usamos para achar o valor de x diz o seguinte: quando duas potências de mesma base, de base comum, são iguais, então os expoentes são iguais. Qual é a nossa finalidade aqui? Reduzir as duas potências aqui a potências de mesma base. Então é isso que nós vamos fazer. E aqui está bem fácil, né? 2 elevado a x é 8. Quem é o 8? O 8 pode ser escrito como potência, como 2 elevado à terceira, como potência de expoente 2. Então 8, no lugar do 8 eu vou colocar 2 à terceira. E aí a gente tem a propriedade elementar, uma das propriedades elementares das potências. Então, novamente, quando duas potências de base comum são iguais, isso significa que os expoentes são iguais. Então, olha aí, nós achamos o x, mas na verdade nós achamos o logaritmo de 8 na base 2. Então agora ficou melhor de entender. Entendendo que é o logaritmo e tendo bem claramente que ele nada mais é que parte da operação de potência, eu posso partir para o conceito. Então, logaritmo de b na base A, deixa eu melhorar essa escrita, logaritmo de b na base A é x. Agora nós sabemos que isso significa que eu estou procurando um expoente para a base A
que dê como resultado da potência o b. E é claro que se o logaritmo é parte da potência, ele também herda dessa potência as suas restrições. Qual é a restrição de potência? A base não pode ser zero. Mas a gente não ganha só isso, nós ganhamos muitas restrições que reduzem o número de problemas que podem aparecer com logaritmo. Nós já sabemos que a base não pode ser zero. Vamos analisar outras situações. Se a base for negativa, eu vou escrever aqui e logo em seguida apago. Aqui é só para que a gente tenha uma visão das restrições, de como acontecem as restrições. Se a base for negativa, então quando a base é negativa, eu tenho que observar quem? Eu tenho que observar quem é o expoente. E observar aquela característica própria do expoente de base negativa. Quando o expoente for par, o resultado, a potência sempre vai ser positiva. Quando o expoente for ímpar, vou repetir o sinal, ou seja, a potência vai ser negativa. Portanto, eu fico aqui numa situação parecendo um efeito pipoca. Eu tenho que prestar atenção porque, ora, a potência vai ser positiva, ora a potência vai ser negativa. E isso não é legal, porque objetos matemáticos que não têm um comportamento linear, eles não servem para estudo. Então, nesse caso que nós estamos iniciando um estudo, no caso o estudo dos logaritmos, vamos deixar de fora a situação em que o expoente, que a base é negativa. Portanto, nós temos, além da restrição da base ser diferente de zero, a gente tem a restrição dela não ser negativa. Logo, tem-se a restrição aqui de que a base não pode ser zero nem negativa, portanto, ela tem que ser maior que zero. Então, essa é uma restrição. Vamos ver outra situação. Se a base for igual a 1, se a base for a unidade, o que vai acontecer? Vamos ver? Vamos colocar um expoente aqui. 1 elevado a x é 1. E não tem mais o que fazer. Nós não temos mais o que fazer. Qualquer que seja o expoente da unidade, o resultado da potência vai ser sempre a própria unidade. Portanto, a base também tem que ser diferente de 1. Então, olha as restrições. Nós sabemos que logaritmo é um expoente de quem? Um expoente que eu estou tirando de b para basear. Nós temos as restrições, quais são? Ela não pode ser, a base não pode ser negativa, ela tem que ser positiva, né? Não pode ser zero também, por isso ela tem que ser positiva, tem que ser diferente de 1. E agora vamos falar do número de onde nós estamos tirando o expoente. Ou seja, vamos falar do b. O b não pode ser zero. Por quê? Vamos analisar a situação. Qual é o expoente da base A que dá como potência zero? Não existe. Por menor que seja, vamos dizer assim, eu poderia imaginar um expoente negativo, um expoente muito negativo, vamos dizer assim, que reduzisse a base, a potência a um número cada vez menor. Ele pode ser menor, mas nunca vai chegar a zero. Zero é uma situação limite. Portanto, para a gente não ter esses extremos, o número de onde nós estamos tirando o expoente não pode ser zero. Então, b tem que ser diferente de zero. E outra situação, por exemplo, 2 elevado a x igual a menos 16. Então, veja, uma base positiva, que expoente eu deveria ter para que o resultado fosse uma potência negativa? Não tem como uma base positiva dar como resultado uma potência negativa. Portanto, o número de onde nós estamos tirando o expoente, de onde nós estamos calculando o logaritmo, ele não pode ser zero e não pode ser negativo. Portanto, ele tem que ser maior que zero. Olha aí a restrição.
Então aí está o conceito de logaritmo, completinho, com todas as suas restrições. E agora vamos ver um exemplo. Então ali nós temos o primeiro exemplo, vamos ver o segundo exemplo. Vamos ver ainda, fazer a pergunta na forma de potência. Então, 2 elevado a x é igual a 32. Vamos transformar isso num logaritmo. Deixa eu limpar aqui, porque senão meu caderninho vai ficar sujo e não é legal. Prontinho. Então, olha, 2 elevado a x igual a 32. Olhando a pergunta no expoente, então eu pergunto, então qual é a pergunta que eu vou fazer? Qual é o logaritmo de 32 na base 2? Ou seja, logaritmo de 32 na base 2. E como é que eu leio a pergunta? Se viesse num problema a pergunta, ela viria dessa maneira. Ela não viria como potência. Nós estamos colocando como potência para efeito de entendimento. Então, como seria a pergunta? Seria logaritmo de 32 na base 2. E como seria olhando como potência? Qual é o expoente que eu devo ter do 32 na base 2 para ter como resultado o próprio 32? Então, a leitura disso é na forma de potência. Então, quem é o x? O x é o expoente. Quem é o 2 pequenininho ali? É a base. E eu quero que o resultado dessa potência seja 32. Então, qual deve ser o expoente do 2 para que a potência seja 32? O que eu devo fazer? Propriedade fundamental. Uma das propriedades fundamentais das potências. Se duas potências de base comum são iguais, então seus expoentes são iguais. Qual é o meu objetivo aqui? Escrever tudo na mesma base. Então vou repetir o 2 elevado a x, que ele já está na sua base definida, e eu vou transformar o 32 numa potência de base 2. Então vamos fazer isso aqui até para relembrar como fatorar. Então, transformar um número numa potência é fatorar. Então, 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. E terminou a fatoração. Qual é o resultado dessa decomposição? Nós temos então que 32 é igual à multiplicação dos números que aparecem do lado direito da barrinha, ou seja, do 2. Só que o 2 está multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 5 vezes, portanto, 32 é 2 elevado à quinta. Olha aí como eu posso usar agora a propriedade das potências. Se duas potências de base comum são iguais, então seus expoentes obrigatoriamente também são iguais. Ou seja, logaritmo de 32, vamos voltar para a pergunta, logaritmo de 32 na base 2 é 5. Vamos a mais um exemplo, só que agora esse exemplo vem como pergunta de logaritmo mesmo. A pergunta quando a potência tem a pergunta no expoente, quando da potência nós não sabemos quem é o expoente, a pergunta não vem desse jeito. A pergunta vem escrita assim, nos problemas que você vai encontrar aí no vestibular, nos próprios exercícios da escola, você vai encontrar essa pergunta. Logaritmo de... Vamos arrumar outro número agora, de 27. A minha potência tem como resultado 27. Logaritmo de 27 na base 3. Deixa eu aumentar o tamanho desse 27, porque ele tem sempre que ser maior que a base, quando na representação de
do logaritmo. Então, o logaritmo de 27 na base 3 é x, é um determinado expoente que eu estou querendo achar, de tal forma que 3 elevado a x tenha como resultado, ou seja igual à potência 27. Então, qual deve ser o expoente do 3 para que o resultado da potência seja 27? Deixa eu fazer isso aqui bem arrumadinho. Pronto. E aí eu vou para a propriedade das potências. 3 elevado a x é igual, vou decompor o 27 porque eu quero base comum. Então, 27 eu vou representar como potência de base 3. Então, 27 é 3 elevado a terceira. Propriedade das potências. Se duas potências de base comum são iguais, então os seus expoentes são iguais. Prontinho, estamos finalizando. Falta apenas nós definirmos ou nós darmos nomes, né, a todos os elementos, a cada um dos elementos que compõem o logaritmo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Logaritmo de b na base a é x. O que isso significa? Qual é a leitura disso? Que a elevado a x é b. E como logaritmo, quem é quem? Onde a é a base, ou seja, ainda continua o mesmo nome que tinha lá na potência, não deixou de ser base. X é expoente, sim, mas a gente não chama de expoente. Nós chamamos de quê? Nós chamamos de logaritmo. E b, quem é b? Deixa eu colocar mais para cá, para ficar tudo bonitinho numa única linha. No meu caderno, como é legal. Acho que é suficiente. B é o logaritmando. Logaritmando. Ou seja, logaritmando é de quem eu estou extraindo o logaritmo, de quem eu estou extraindo, de quem eu estou tirando, de quem eu quero achar um expoente para quem? Para base A, para que A elevado a x me dê esse número de onde eu tirei o expoente, né? Então vamos ver agora o quarto exemplo para encerrar o nosso vídeo a respeito do que é um logaritmo. Logaritmo de 81 na base 3. Eu escrevi bem destacado mesmo o 81 para mostrar como é a escrita de logaritmo. Então, logaritmo de 81 na base 3. Você já sabe que 81 é quem? É o resultado da potência, o resultado do 3 como base elevado ao expoente que nós estamos tentando achar. Então, logaritmo de 81 na base 3, o que é? É o expoente de 3 que tem como resultado 81. Prontinho. Então, para resolver um logaritmo, para determinar um logaritmo ou achar o expoente que eu estou querendo, eu preciso voltar para quê? Preciso voltar para o conceito de potência. E como é que eu faço para achar o x? Eu uso a propriedade das potências. 3 elevado a x, e eu vou ter que reduzir, para usar a propriedade, eu vou ter que reduzir o 81 a uma potência de base 3.
E nós sabemos que 81 é 3 elevado à quarta. Portanto, se duas potências de base comum, olha como é fácil gravar a regrinha. Se duas potências de base comum são iguais, significa que os seus expoentes são iguais. Prontinho. Então, nós vimos o que é um logaritmo. Nós sabemos agora que o resultado da potência chama-se logaritmando, porque eu estou querendo achar um expoente dele para a base A. Nós sabemos que a base não muda de nome, a base continua sendo base, e que x, apesar de ser o expoente, é chamado de logaritmo. Então aí está, pessoal, mais um vídeo mostrando como são as aulas online da Matcom. Observe o seu caderninho perfeitamente organizado. E eu preciso apagar isso aqui, ó. Eu disse que ia apagar e acabei esquecendo. Então, está prontinho. Veja, um caderno bonito, uma folha de caderno bonito, com um assunto todo organizado, bem simples de você entender, intuitivo. E assim são as nossas aulas, né? Então, novamente, você pode ter a aula gravada em vídeo, que é uma opção sua, mas de qualquer maneira, ao final da aula, você recebe esse material e faz aí, monta o seu material com a sequência das aulas. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.